Minha família tentou me tirar a custódia da minha filha em coma porque eu gastava demais com tratamento. Ela acordou. O som do respirador artificial se tornou a trilha sonora da minha vida. Cada inspiração mecânica de Sofia ecoa no quarto estéril do hospital, marcando os dias que se transformaram em semanas, depois em meses. Minha filha de 8 anos está conectada a uma máquina que respira por ela, vítima de uma síndrome neurológica degenerativa que os médicos levaram 2 anos para diagnosticar. Fibrose cística atípica com complicações neurológicas, foi o que finalmente conseguiram nomear. Um monstro raro que ataca uma em cada 500 mil crianças. Sofia foi a azarada da loteria genética. Hoje marca o 6º mês desde que ela entrou em coma. 6 meses de vigílias intermináveis de conversas unilaterais com uma criança que não pode me responder, de esperanças que se desfazem a cada exame que traz mais notícias. O neurologista Dr. Carvalho me chamou para uma conversa esta manhã. Sua expressão já me dizia tudo antes mesmo de ele abrir a boca. Marina, precisamos discutir as opções de cuidados paliativos. As palavras me atingem como um soco no estômago. Cuidados paliativos. A expressão educada para dizer que não há mais nada a fazer além de esperar que minha filha morra com dignidade. Quanto tempo? É tudo o que consigo perguntar, minha voz saindo como um sussurro rouco. É difícil precisar. Podem ser semanas, talvez alguns meses. Depende de como o corpo dela responde. Saio do consultório cambaleando. No corredor do hospital, passo por famílias que ainda têm esperança, crianças em cadeiras de rodas que pelo menos estão acordadas, pais que reclamam de tratamentos longos sem saber a sorte que têm. Sofia está além de tudo isso agora. Meu celular vibra com uma mensagem de minha irmã, Beatriz. Como está a Sofia? Estamos todos pensando em vocês. A ironia me faz rir amargamente. Beatriz não pisa neste hospital há 4 meses. Nenhum da minha família pisa. Todos estão muito ocupados ou não aguentam ver a Sofia assim. Meus pais, que moram a apenas 20 minutos daqui, visitaram Sofia 3 vezes em 6 meses. 3 vezes. Sempre com desculpas elaboradas sobre compromissos inadiáveis ou problemas de saúde próprios que milagrosamente desaparecem quando se trata de eventos sociais da família. Volto para o quarto de Sofia e me acomodo na poltrona que virou minha segunda cama. Pego sua mão pequena e fria, procurando algum sinal de resposta que sei que não virá. Suas unhas cresceram e eu as corto cuidadosamente, uma tarefa doméstica absurda neste lugar onde a vida dela está suspenso por fios. Olá, meu amor, sussurro para ela, como faço todos os dias. Mamãe está aqui. Sempre estarei aqui. A enfermeira Carla entra para verificar os sinais vitais. Ela cuida de Sofia há 3 meses e se tornou minha única companhia constante. Marina, você precisa ir para casa descansar. Quando foi a última vez que você dormiu de verdade? Não lembro. Os últimos meses se misturam numa névoa de cafezinho ruim da máquina. Sonos interrompidos nesta poltrona e conversas intermináveis com médicos que falam em termos que aprendi a decodificar. Edema cerebral. Deterioração neurológica progressiva. Prognóstico reservado. Meu ex-marido, Roberto, aparece no final da tarde. Nosso divórcio foi finalizado há 1 ano, mas ele ainda vem algumas vezes por semana ver Sofia. Diferente da minha família, Roberto nunca faltou completamente, mesmo com todos os nossos problemas. Como ela está hoje? Ele pergunta, beijando a testa de Sofia com cuidado. Igual. Sempre igual. Minha avó só morta até para mim mesma. Roberto se senta na outra cadeira, a que comprei para visitas que nunca vieram. Marina, precisamos conversar sobre algumas coisas práticas. Meu estômago se contrai. Conversas práticas nunca são boas notícias. O seguro está cobrindo os custos por enquanto, mas se isso se prolongar... Ele hesita. Precisamos pensar no que fazer com a casa, com as despesas. Você não trabalha há meses. É verdade. Pedi licença médica na agência de publicidade onde trabalhava, depois a licença se tornou demissão quando ficou claro que eu não voltaria tão cedo. Minha vida inteira se resumiu a este hospital, a esta poltrona, a estas máquinas que mantêm minha filha respirando. Tem também aquele fundo que meus pais criaram para Sofia, Roberto continua. Os 500 mil que eles depositaram quando ela nasceu para a faculdade dela. Eu havia esquecido completamente do fundo. Os pais de Roberto são donos de uma construtora bem-sucedida e criaram uma conta especial para a educação de Sofia quando ela nasceu. Uma quantia que pareceu excessiva na época, mas que agora representa a única segurança financeira que ela tem. Se acontecer o pior, Roberto fala baixinho, você é a única beneficiária. Eles fizeram questão disso quando se separamos. A conversa sobre dinheiro quando minha filha está morrendo parece obscena, mas sei que ele está certo em levantar o assunto. Alguém precisa pensar nas questões práticas enquanto eu me afogo em sentimentos. Roberto vai embora prometendo voltar amanhã, e eu fico sozinha com Sofia novamente. O quarto fica mais silencioso depois das 22 horas, quando as visitas terminam e os corredores se esvaziam. É neste silêncio que os medos mais profundos vêm à superfície. E se ela morrer? E se eu não conseguir cuidar de tudo sozinha? E se minha família tentar interferir em assuntos que não são da conta deles?
Meu celular toca. É Beatriz novamente. Marina, estou preocupada com você. Mamãe e papai também. Você não pode ficar nesse hospital 24 horas por dia. Não é saudável. A Sofia precisa de mim aqui. A Sofia não sabe se você está aí ou não, Marina. Seja realista. A crueldade casual das palavras dela me deixa sem fôlego. Como você pode dizer isso? Porque alguém precisa ser prático. Você está se destruindo por uma situação que não tem como controlar. E quando tudo isso acabar, você vai precisar de uma vida para voltar. Quando tudo isso acabar. Ela nem consegue dizer, quando Sofia morrer, preciso desligar, murmuro, encerrando a chamada. Mas as palavras de Beatriz ecoam na minha cabeça. Será que estou sendo irracional? Será que minha vigília constante ao lado de Sofia é mais sobre minha necessidade de controle do que sobre o bem dela? Olho para o rosto sereno da minha filha, tão parecido comigo quando eu tinha a idade dela. Seus cabelos castanhos cresceram durante estes meses no hospital, formando cachos suaves no travesseiro. Ela sempre quis cabelo cacheado como o meu. Não vou desistir de você, sussurro. Não importa o que eles digam. Na manhã seguinte, Dr. Carvalho me procura novamente. Desta vez, não está sozinho. Uma assistente social o acompanha, uma mulher na casa dos 40 com um sorriso profissional que não chega aos olhos. Marina, está Sandra Oliveira, nossa assistente social. Ela gostaria de conversar com você sobre algumas opções para Sofia. Sandra se senta ao meu lado com uma pasta na mão. Marina, sei que este é um momento muito difícil para você. Queremos ter certeza de que você tem todo o apoio necessário para tomar as melhores decisões para Sofia. Que tipo de decisões? Bem, considerando o prognóstico, existem diferentes formas de cuidado que podemos considerar. Cuidados paliativos em casa, por exemplo, ou uma transferência para uma instituição especializada em cuidados de longo prazo. Sinto o chão desabar sob meus pés. Vocês querem que eu tire a Sofia do hospital? Não queremos nada, Dr. Carvalho interfere gentilmente. Estamos apenas apresentando opções. Se Sofia vai permanecer neste estado por um período prolongado, talvez seja mais confortável para ela estar em um ambiente menos hospitalar. E mais econômico para o plano de saúde, penso, mas não digo. Eu quero que ela fique aqui. Este é o lugar onde ela tem a melhor assistência médica. Sandra anota algo na pasta. Entendo perfeitamente sua posição. Mas também precisamos considerar seu bem-estar, Marina. Você está aqui há 6 meses. Isso não é sustentável a longo prazo. Sustentável para quem? Para mim? Para o hospital? Para minha família que me acha louca por não abandonar minha filha? Vou pensar sobre isso, minto. Já sei qual é minha resposta. Depois que eles saem, ligo para Roberto. Eles querem transferir a Sofia. Dizem que não é sustentável eu ficar aqui o tempo todo. Roberto suspira do outro lado da linha. Marina, talvez eles tenham razão. Você não está dormindo, não está se alimentando direito. Você também acha que eu deveria desistir dela? Não é desistir. É aceitar a realidade e encontrar a melhor forma de cuidar dela dentro dessa realidade. A melhor forma de cuidar dela é estar ao lado dela. Mesmo que isso te destrua no processo? Desligo o telefone sem responder. A pergunta dele ecoa no meu peito como um eco doloroso. Será que estou sendo egoísta? Será que minha necessidade de estar com Sofia está prejudicando o que seria melhor para ela? Olho para minha filha, conectada a tubos e fios, respirando através de uma máquina. Seu rosto está magro, mas ainda tem aquela doçura que sempre me derreteu. Lembro de quando ela era bebê e passava horas olhando para mim com aqueles olhos enormes e curiosos. Lembro de suas primeiras palavras, seus primeiros passos, seu primeiro dia de escola. Todos esses momentos parecem ter acontecido em outra vida, como a pessoa que eu costumava ser. Meu celular vibra com uma mensagem dos meus pais. Marina, precisamos conversar. Estamos preocupados com você e com as decisões que está tomando. Não podemos permitir que você se destrua assim. Não podemos permitir. Como se eles tivessem algum direito de decidir qualquer coisa sobre minha vida ou a vida da Sofia depois de meses de ausência. Respondo, estou bem. Sofia precisa de mim aqui. A resposta vem rapidamente, não está bem, Marina. E Sofia não sabe que você está aí. Pare de ser egoísta e pense no que é melhor para todos. Egoísta. A palavra me atinge como um tapa. Depois de 6 meses sacrificando tudo pela Sofia, depois de abrir mão da minha carreira, da minha vida social, da minha sanidade mental, eles me chamam de egoísta por não querer abandoná-la. Bloqueio o número deles. Carla aparece para o turno da noite, trazendo um lanche que ela comprou para mim na lanchonete. Você precisa comer alguma coisa de verdade, ela diz, entregando-me um sanduíche. Obrigada. É a primeira palavra gentil que ouço o dia todo. Marina, posso falar uma coisa? Como enfermeira, mas também como mãe. Aceno com a cabeça. Eu vejo muitas famílias passarem por isso. E o que eu aprendi é que não existe uma forma certa ou errada de enfrentar uma situação assim. Cada pessoa lida do seu jeito. Ela verifica os aparelhos de Sofia com eficiência profissional. Mas também aprendi que as pessoas ao nosso redor nem sempre entendem nossas escolhas. E às vezes, elas projetam seus próprios medos e limitações na gente.
Você acha que estou sendo irracional ficando aqui? Carla me olha diretamente nos olhos. Eu acho que você está fazendo o que uma mãe faz. Está cuidando da sua filha da única forma que sabe. Ninguém tem o direito de julgar isso. Suas palavras me trazem o primeiro alívio que sinto em dias. Alguém entende. Alguém não me acha louca ou egoísta. Mas, ela continua, você também precisa cuidar de si mesma. Sofia vai precisar de você forte, não importa o que aconteça. Ela está certa. Preciso encontrar uma forma de manter minha vigília sem me destruir completamente no processo. Naquela noite consegui dormir algumas horas na poltrona. Quando acordo, há uma enfermeira que não conheço verificando Sofia. É o turno da madrugada. Desculpe acordar você, ela sussurra. Só precisava ajustar a medicação. Olha o relógio. 3h47 da manhã. O hospital está silencioso, apenas o som das máquinas e passos distantes dos profissionais de plantão. É nestes momentos, no silêncio da madrugada, que sinto o peso completo da situação. Minha filha está morrendo. Lentamente ligada a máquinas, mas morrendo. E eu estou aqui impotente assistindo a isso acontecer enquanto minha família me critica por não ser prática o suficiente. Pego o celular e abro as fotos de Sofia. Centenas delas, desde bebê até os últimos meses antes de ela ficar doente. Sofia soprando velas de aniversário. Sofia na escola, orgulhosa com seu uniforme novo. Sofia rindo no parque, cabelos ao vento. Esta é a Sofia que eu quero lembrar. Mas esta Sofia aqui, silenciosa e frágil, também é minha filha. E eu não vou abandoná-la. No dia seguinte, meus pais aparecem no hospital pela primeira vez em 2 meses. Entram no quarto como quem entra em território hostil, desconfortáveis com os equipamentos médicos e o cheiro de antisséptico. Marina, minha mãe diz, beijando meu rosto rapidamente, você está com uma aparência terrível. Obrigada, mãe. Sempre tão gentil. Meu pai se aproxima da cama de Sofia, olha para ela brevemente e depois se afasta, claramente perturbado. Quanto tempo os médicos disseram que isso pode durar? Não sabem. Pode ser semanas, pode ser meses. Meus pais trocam um olhar carregado de significado. Marina, precisamos ter uma conversa séria, minha mãe diz. Não podemos ficar vendo você se destruir assim. Eu não estou me destruindo. Estou cuidando da minha filha. Você perdeu 15 quilos, não trabalha há meses, cortou contato com todo mundo, meu pai enumera. Isso não é cuidar, é obsessão. Obsessão por cuidar da minha filha que está morrendo? A Sofia não sabe que você está aqui, Marina, minha mãe diz com a mesma crueldade casual que Beatriz usou. Você está a se martirizar por nada. A raiva que vinha crescendo em mim há semanas finalmente explode. Por nada? Vocês acham que minha filha é nada? Não é isso que queremos dizer. É exatamente isso que vocês querem dizer. Vocês querem que eu abandone a Sofia porque é inconveniente para vocês terem uma filha e neta que não se encaixam na imagem perfeita de família que vocês cultivam. Meu pai se endireita, assumindo a postura autoritária que eu conheço desde criança. Marina, você está sendo histérica. Estamos tentando ajudar. Ajudar? Onde vocês estavam nos últimos 6 meses? Onde estavam quando eu precisava de apoio, de companhia, de alguém para me dar um abraço e dizer que ia ficar tudo bem? Nós temos nossas próprias vidas, Marina. Não podemos parar tudo por causa de... Por causa do quê? Termina a frase, pai. Ele não termina. Não precisa. Todos sabemos o que ele ia dizer. Vocês vieram aqui para que exatamente? Pergunto. Minha mãe abre a bolsa e tira uma pasta. Trouxemos algumas informações sobre instituições especializadas. Lugares onde Sofia pode receber cuidados adequados e você pode começar a reconstruir sua vida. Pego a pasta e a jogo no lixo sem abrir. Saiam. Marina. Saiam do quarto da minha filha. Agora. Eles hesitam, claramente não esperando essa reação. Você não pode nos expulsar, meu pai diz. Somos os avós dela. Avós que visitaram 3 vezes em 6 meses. Saiam antes que eu chame a segurança. Eles saem, mas não antes de minha mãe murmurar. Você vai se arrepender de nos tratar assim quando precisar da nossa ajuda. Depois que eles vão embora, sento ao lado de Sofia e pego sua mão. É só nós duas agora, meu amor. Como sempre foi, na verdade. Mas suas palavras plantaram uma semente de dúvida que eu não consigo ignorar. E se eles estiverem certos? E se eu estiver sendo egoísta, me agarrando a Sofia quando deveria estar aceitando a realidade? Olho para o monitor cardíaco, observando as ondas regulares que representam o coração da minha filha. Cada batida é um milagre e uma agonia ao mesmo tempo. Não sei por quanto tempo mais conseguirei manter essa vigília. Não sei se estou tomando as decisões certas. Mas sei que não posso abandonar Sofia enquanto ela precisar de mim. Mesmo que isso signifique enfrentar minha família. Mesmo que isso signifique lutar contra um sistema que me pressiona a ser prática. Mesmo que isso signifique questionar minha própria sanidade. Por enquanto, é suficiente estar aqui, segurando a mão da minha filha, prometendo que não a deixarei sozinha nesta batalha. O resto, vou descobrir dia após dia. 2 semanas se passaram desde a visita dos meus pais.
O silêncio deles é ensurdecedor, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, como se Sofia e eu tivéssemos deixado de existir para eles. Parte de mim sente alívio pela ausência da pressão constante, mas outra parte reconhece a solidão que isso traz. Dr. Carvalho me procura numa manhã chuvosa de terça-feira. Seu rosto carrega aquela expressão que aprendi a temer, séria demais para boas notícias, compassiva demais para a neutralidade. Marina, precisamos conversar sobre alguns exames que fizemos ontem. Meu estômago se contrai. Ela piorou? Não exatamente piorou, mas... Ele hesita, escolhendo as palavras cuidadosamente. Os exames mostram que a atividade cerebral de Sofia diminuiu significativamente nas últimas 2 semanas. Estamos entrando no que chamamos de estado vegetativo persistente. As palavras flutuam no ar entre nós como objetos pesados que não consigo segurar. Estado vegetativo persistente. Eu sei o que isso significa, mesmo sem formação médica. Significa que Sofia não vai acordar. Quanto tempo? Minha voz sai como um sussurro. É impossível dizer. Alguns pacientes permanecem assim por anos, outros por alguns meses. Mas Marina, ele se inclina para a frente, precisamos discutir seriamente sobre cuidados de longo prazo. Balanço a cabeça. Ela fica aqui. Já conversamos sobre isso. O plano de saúde não vai cobrir internação hospitalar indefinida para um caso de cuidados paliativos. Estamos falando de custos que podem chegar a R$15 mil por mês. O número me atinge como um soco. R$15 mil por mês. Mesmo que eu voltasse a trabalhar imediatamente, nunca conseguiria pagar isso. E o fundo de educação da Sofia tem 500 mil, mas usar esse dinheiro significaria aceitar que ela nunca vai precisar dele para estudar. Preciso de tempo para pensar. Marina, existe uma opção que talvez você não tenha considerado. Casa de repouso especializada em cuidados neurológicos. O valor mensal seria menor, e Sofia receberia cuidados adequados. Casa de repouso. Repito as palavras como se fossem de uma língua estrangeira. Você está falando de um asilo para minha filha de 8 anos. São instalações especializadas, não asilos. Tem fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiras 24 horas. Mas não tem mães que dormem numa poltrona ao lado da cama. Dr. Carvalho suspira. Marina, você não pode fazer isso para sempre. Você precisa ter uma vida. Ter uma vida. Todo mundo quer que eu tenha uma vida. Como se a vida que estou vivendo agora não contasse. Como se cuidar da minha filha fosse uma pausa temporária na minha vida real, não a própria vida real. Saio do consultório atordoada. No corredor, encontro uma mulher mais ou menos da minha idade chorando no telefone. Fragmentos da conversa chegam até mim. Não posso mais pagar. Preciso trabalhar. Não sei o que fazer. É um vislumbre do meu futuro próximo. A realidade financeira cruel que se aproxima como uma tempestade inevitável. De volta ao quarto de Sofia, sento na poltrona que virou minha casa e pego seu prontuário médico. Páginas e páginas de anotações técnicas sobre a deterioração progressiva do seu estado neurológico. Em algum lugar neste monte de papel está a confirmação oficial de que minha filha nunca mais vai abrir os olhos. Meu celular toca. Roberto. Marina, preciso falar com você. Pessoalmente. Ele chega 1 hora depois, mais sério do que o normal. Traz uma pasta debaixo do braço e evita meu olhar quando se senta. Conversei com meus pais sobre a situação financeira, ele começa. Eles estão dispostos a ajudar com os custos médicos por mais alguns meses, mas, eles acham que seria melhor transferir Sofia para uma instituição especializada. Lugar onde ela pode receber cuidados adequados sem esse custo absurdo. Sinto uma familiar onda de raiva subindo pelo peito. Seus pais mal conhecem Sofia. Viram ela umas 5 vezes na vida toda. Eles estão sendo práticos, Marina. E você devia considerar isso também. Prático. Essa palavra de novo. Minha voz sai mais alta que pretendia. Todo mundo quer que eu seja prática com relação à minha filha que está morrendo. Sofia não está morrendo, Marina. Ela está estável. Os médicos disseram que ela pode ficar assim por anos. Anos. A palavra ecoa no quarto silencioso. Você acha que eu deveria abandoná-la por anos? Roberto abre a pasta e retira alguns documentos. Não é abandono. É encontrar o melhor cuidado possível dentro das nossas limitações financeiras. Olha os papéis que ele coloca na mesa de cabeceira. Contratos de casas de repouso, planilhas de custos, formulários de transferência. Você já pesquisou tudo isso? Alguém precisa pesquisar, Marina. Alguém precisa pensar no futuro prático. E você decidiu que esse alguém era você, não a mãe dela. Roberto esfrega o rosto com as mãos. Eu estou tentando ajudar. Você não está pensando claramente. Não estou pensando claramente. Repito suas palavras lentamente. Porque uma mãe que quer ficar ao lado da filha doente não está pensando claramente. Porque uma mãe que sacrifica tudo, incluindo a própria sanidade, por uma situação que não pode controlar, não está pensando claramente. O silêncio que se segue é pesado como chumbo. Roberto e eu nos encaramos por cima da cama de Sofia, nossa filha inconsciente entre nós como um abismo que não conseguimos atravessar. Eu vou usar o fundo de educação dela, digo finalmente, para manter Sofia aqui, onde ela pertence. Marina.
É o dinheiro dela, Roberto. Se ela não pode usar para estudar, vai usar para ter os melhores cuidados possíveis. Roberto balança a cabeça. 500 mil reais não vão durar para sempre. No ritmo atual de gastos, você tem talvez 2 anos, 3 no máximo. Então terei 2 ou 3 anos com minha filha. E depois? Depois eu vou descobrir. Roberto recolhe os papéis, sua expressão endurecendo. Você está sendo egoísta, Marina. Está gastando a herança de Sofia numa situação sem esperança. A herança de Sofia é dela, para usar como ela precisar. Sofia não precisa de nada agora. Ela nem sabe que existe. As palavras dele me cortam mais fundo que qualquer coisa que minha família já disse. Vindo dele, que supostamente me ama e ama Sofia, doem de uma forma diferente. Saia. Marina. Saia do quarto da nossa filha. Agora. Depois que Roberto vai embora, o quarto fica opressivamente silencioso. Apenas o som das máquinas e minha respiração entrecortada. Olho para Sofia tão pequena e frágil na cama de hospital, e pela primeira vez desde que tudo começou, me pergunto se todos não estão certos. Talvez eu esteja sendo egoísta. Talvez minha necessidade de estar com ela seja mais sobre mim do que sobre ela. Talvez ela realmente não saiba que estou aqui. Pego meu celular e ligo para o único número que ainda me traz algum conforto. Marina? Carla atende no primeiro toque. Você está bem? Carla, posso perguntar uma coisa? Como enfermeira, você acha que pacientes em coma sabem quando alguém está com eles? Ela hesita. É uma pergunta complicada. Medicamente é difícil comprovar, mas eu já vi muitas famílias, Marina, e vi coisas que a ciência não consegue explicar. Que tipo de coisas? Mudanças nos sinais vitais quando pessoas especiais chegam ou saem. Pequenas reações que podem ser coincidência, mas acontecem com frequência demais para serem só coincidência. Você acha que Sofia sabe que estou aqui? Eu acho que o amor de uma mãe é uma força que a gente ainda não entende completamente. E eu acho que você saberia se fosse hora de deixar ir. Suas palavras me trazem um pequeno alívio, mas a dúvida plantada por Roberto continua crescendo. Naquela noite, fico observando Sofia dormir, ou existir, já que sono não é exatamente o termo correto para seu estado. Estudo cada detalhe do seu rosto, procurando sinais de consciência que sei que não vou encontrar. Suas pálpebras tremulam às vezes, movimento involuntário que sempre me faz prender a respiração esperando que ela abra os olhos. Seus dedos se contraem ocasionalmente, reflexos neurológicos que imitam cruelmente gestos conscientes. Sofia, sussurro, se você pode me ouvir, me dê um sinal. Qualquer coisa. Um movimento, uma mudança na respiração. Qualquer coisa que me diga que você está aí. Espero, observando o monitor cardíaco, procurando alguma variação no ritmo que possa indicar que ela me ouviu. Mas as ondas continuam constantes, hipnoticamente regulares. Por favor, baby. Mamãe precisa saber se você quer que eu fique. Nada, apenas o som mecânico do respirador e o bip constante dos monitores. Talvez Roberto esteja certo. Talvez eu esteja conversando sozinha, gastando uma fortuna para manter uma vigília que serve apenas para me fazer sentir melhor. Mas então lembro da Sofia que ela era antes de ficar doente. A menina que tinha medo do escuro e precisava que eu ficasse no quarto até ela adormecer. A criança que corria para meus braços quando se machucava, como se meu abraço tivesse poderes mágicos de cura. Se ela tem medo agora, se está perdida em algum lugar escuro da consciência, não posso abandoná-la. Não posso correr o risco de ela precisar de mim e eu não estar aqui. Meu celular vibra com uma mensagem de Beatriz. Marina, precisamos conversar. É sobre o futuro de Sofia e suas finanças. Não podemos deixar você tomar decisões importantes no estado emocional que você está. Leio a mensagem 3 vezes antes de entender completamente o que ela está insinuando. Eles sabem sobre o fundo de educação. Sabem que tenho acesso ao dinheiro de Sofia. E estão preocupados que eu vá desperdiçá-lo, mantendo minha filha viva. Uma nova batalha está se formando no horizonte. E desta vez não é apenas sobre onde Sofia deve ficar. É sobre quem tem o direito de decidir como o dinheiro dela deve ser usado. Olho para minha filha, respirando através de máquinas, mantida viva por tecnologia e pelo amor obstinado de uma mãe que se recusa a desistir. Eles não vão vencer, Sofia, prometo em voz baixa. Não importa o que aconteça, eles não vão nos separar. Mas no fundo do meu coração, uma parte de mim se pergunta se ainda tenho forças para mais uma luta. E se desta vez, finalmente, eles conseguirão me convencer de que estou errada. A ligação de Beatriz chega na manhã seguinte, enquanto estou ajudando a fisioterapeuta com os exercícios passivos de Sofia. Movimentos mecânicos para evitar que seus músculos atrofiem completamente, uma rotina que se tornou parte da nossa realidade hospitalar. Marina, não desligue. Preciso falar com você sobre uma coisa importante. Sua voz carrega uma urgência que não estava presente nas conversas anteriores. Algo mudou. O que você quer, Beatriz? Soube que você vai usar o fundo de educação da Sofia para manter ela no hospital. A informação não deveria ter chegado até ela. Roberto prometeu descrição, mas aparentemente as promessas dele têm prazo de validade. E se for verdade? Marina, você não pode fazer isso.
Esse dinheiro é para o futuro da Sofia. Sofia não tem futuro, Beatriz. Pelo menos não o tipo de futuro que esse dinheiro foi pensado para financiar. Ouço uma respiração profunda do outro lado da linha. Marina, preciso te contar uma coisa. Falei com um advogado. Meu sangue congela. Que tipo de advogado? Especialista em tutela e curatela. Ele disse que posso solicitar a curatela da Sofia se conseguir provar que você não está em condições mentais de tomar decisões financeiras adequadas. A traição me atinge como um soco no estômago. Minha própria irmã, consultando advogados para me tirar a custódia da minha filha moribunda. Beatriz, não é maldade, Marina. É proteção. Você está gastando R$ 500 mil para manter Sofia no estado vegetativo. Isso não é racional. Racional. A palavra sai como uma gargalhada amarga. Desde quando o amor de mãe precisa ser racional? Desde quando ele prejudica o bem-estar de todos os envolvidos? Todos os envolvidos? Quem mais está envolvido nisso, Beatriz? Você que visitou Sofia 2 vezes nos últimos 6 meses? Nossos pais que mal perguntam como ela está. Estamos envolvidos porque você é nossa família, Marina. E não podemos ficar vendo você se destruir. Desligo o telefone e imediatamente ligo para Roberto. Você contou para minha família sobre o fundo? Marina, eu. Sim ou não, Roberto? Eles perguntaram diretamente. Estão preocupados com você. Preocupados com o dinheiro, você quer dizer. Isso não é justo. Eles realmente se preocupam com seu bem-estar. Meu bem-estar? Minha voz sobe uma oitava. Onde estava essa preocupação nos últimos 6 meses? Onde estavam quando eu precisava de apoio emocional, de alguém para dividir as decisões médicas, de companhia nas madrugadas intermináveis? Roberto fica em silêncio. Agora que existe dinheiro envolvido, magicamente todo mundo se preocupa comigo. Marina, talvez eles tenham razão. Talvez você precise de ajuda para tomar essas decisões. A traição dele dói mais que a de Beatriz. Roberto viu minha dedicação a Sofia dia após dia. Ele sabe que cada decisão que tomei foi pensando no bem-estar dela. Você também acha que não estou em condições de cuidar da nossa filha? Eu acho que você está emocionalmente sobrecarregada e pode estar tomando decisões baseadas no desespero, não na razão. Desligo sem responder. No quarto silencioso, olho para Sofia. Sua respiração continua mecanicamente regular, seu rosto sereno na inconsciência. Todo mundo ao meu redor parece ter uma opinião sobre o que é melhor para ela, exceto a única pessoa que deveria importar, ela mesma. Meu celular toca novamente. Número desconhecido. Marina? Aqui é Dr. Augusto Mendes, advogado especialista em direito de família. Sua irmã me procurou para discutir algumas questões legais relacionadas à sua filha. Não tenho nada para falar com você. Senhora Marina, entendo sua posição, mas seria do seu interesse conversar comigo antes que outras medidas sejam tomadas. Que tipo de medidas? Uma petição de curatela pode ser muito mais traumática se você não participar voluntariamente do processo. Talvez possamos encontrar uma solução que satisfaça todos os envolvidos. Não existe solução que me satisfaça que não seja ficar com minha filha e tomar as decisões sobre o cuidado dela. Senhora Marina, com todo respeito, gastar R$ 500 mil em cuidados hospitalares para uma criança em estado vegetativo persistente pode ser considerado pelo tribunal como má gestão dos recursos, destinados ao bem-estar da menor. A linguagem jurídica dele transforma minha filha numa menor e meu amor numa má gestão de recursos. Esse dinheiro é dela, para usar como ela precisar. Mas a questão é se ela realmente precisa de cuidados hospitalares no valor de R$ 15 mil mensais quando poderia receber cuidados adequados por 1/3 desse valor. Cuidados adequados? Existem instituições especializadas excelentes, senhora Marina. Lugares onde Sofia receberia fisioterapia, cuidados médicos regulares, tudo o que ela precisa. Sem a mãe dela dormindo numa poltrona ao lado da cama. Senhora Marina, com todo respeito, Sofia não tem consciência da sua presença. Sua vigília, embora compreensível do ponto de vista emocional, não tem benefício médico comprovado. Cada palavra dele é uma punhalada revestida de educação profissional. Eles reduziram minha devoção maternal a um capricho caro e inútil. Não vou conversar mais sobre isso. Senhora Marina, a petição será protocolada na próxima segunda-feira. Seria melhor para todos se chegássemos a um acordo antes disso. Desligo e imediatamente procuro o número do Dr. Carvalho. Doutor, preciso de um favor. Preciso de uma declaração médica sobre a importância da presença da família para pacientes em estado de coma. Marina, é complicado. Não existe consenso científico sobre isso. Mas existe possibilidade de que a presença familiar faça diferença? Dr. Carvalho hesita. Existem estudos que sugerem que estímulos familiares podem ter algum impacto, mas... Pode escrever isso numa declaração? Marina, você está enfrentando algum problema legal? Explico rapidamente a situação. Dr. Carvalho fica em silêncio por alguns segundos. Vou redigir uma declaração sobre a importância dos cuidados familiares no tratamento de pacientes neurológicos.
Não posso garantir benefícios específicos, mas posso atestar que a presença familiar é considerada benéfica na prática médica. É um alívio pequeno, mas é alguma coisa. Passo o resto do dia pesquisando advogados especialistas em direito de família. Preciso de alguém que entenda que não estou louca, apenas desesperada para fazer o que é certo pela minha filha. O primeiro escritório que ligo me transfere 3 vezes antes de alguém aceitar conversar sobre meu caso. O segundo advogado me pergunta diretamente se tenho condições de pagar seus honorários. O terceiro me diz que casos de curatela são complicados e sugere que eu considere negociar amigavelmente com minha família. É quase noite quando encontro a doutora Helena Santos, advogada que aceita me receber no dia seguinte. Vou lutar por você, Marina, ela me diz pelo telefone. Ninguém deveria ter que provar que ama o próprio filho. Suas palavras me fazem chorar pela primeira vez em semanas. Não lágrimas de desespero, mas de alívio por finalmente encontrar alguém que entende que isso não é sobre dinheiro. É sobre o direito de uma mãe cuidar da própria filha. Naquela noite, sento ao lado de Sofia e conto para ela sobre a batalha legal que se aproxima. Eles acham que mamãe não sabe o que é melhor para você, baby. Acham que o dinheiro é mais importante que ficar perto de você. Pego sua mão e a aperto gentilmente. Mas mamãe vai lutar, Sofia. Vai lutar para que a gente fique junta, não importa o que aconteça. O monitor cardíaco continua seu ritmo constante. Sem mudanças, sem sinais, sem respostas aos meus apelos desesperados. Mas alguma coisa dentro de mim mudou. Não é mais apenas sobre provar que estou certa ou que minha família está errada. É sobre defender o princípio de que uma mãe tem o direito de cuidar do próprio filho mesmo quando, especialmente quando, esse cuidado é inconveniente ou caro para outras pessoas. Amanhã começa uma nova fase desta jornada. Uma batalha legal que pode me tirar não apenas Sofia, mas também minha capacidade legal de tomar decisões por ela. Mas por enquanto, neste momento silencioso do hospital noturno, somos apenas mãe e filha. E isso ainda significa alguma coisa. Isso ainda vale a pena lutar. O escritório da doutora Helena Santos fica no 10º andar de um prédio comercial no centro da cidade. Suas paredes são forradas de diplomas e certificados, uma tentativa de transmitir competência que normalmente me intimidaria. Hoje, porém, represento a única esperança entre Sofia e uma batalha legal que pode nos separar para sempre. Marina, li todos os documentos que você me enviou, doutora Helena diz, ajustando os óculos enquanto folheia uma pasta grossa. Sua situação é delicada, mas não impossível. Delicada como? Sua família tem argumentos que um juiz pode considerar válidos. Gasto excessivo de recursos em tratamento sem prognóstico de melhora, isolamento social extremo, recusa em aceitar opiniões médicas sobre cuidados alternativos. Cada palavra é uma nova ferida. Então você também acha que estou errada? Não estou aqui para julgar se você está certa ou errada. Estou aqui para defender seu direito legal de tomar decisões sobre sua filha. Ela se inclina para frente. Mas preciso que você entenda, um juiz vai analisar fatos, não sentimentos. Que tipo de fatos? Competência financeira, estabilidade emocional, capacidade de tomar decisões racionais no interesse da menor. Ela enumera os pontos nos dedos. Sua família vai tentar provar que você falha em todos esses aspectos. E como provamos o contrário? Documentando cada decisão médica que você tomou, mostrando que foram informadas e apropriadas. Conseguindo testemunhas que atestem sua competência como mãe. Provando que o uso do fundo educacional está dentro dos seus direitos legais como tutora. Passamos as próximas 2 horas montando uma estratégia. Doutora Helena me explica que a audiência de curatela acontecerá em 2 semanas, tempo suficiente para reunir evidências, mas pouco para reverter meses de isolamento social que minha família pode usar contra mim. Marina, preciso perguntar algo difícil, ela diz quando estamos quase terminando. Você já considerou a possibilidade de que sua família pode estar certa sobre Sofia precisar de cuidados menos intensivos? A pergunta me atinge como um tapa. Você também acha que eu deveria abandoná-la? Não se trata de abandono. Se trata de encontrar o melhor cuidado possível dentro dos recursos disponíveis. O melhor cuidado possível é aqui no hospital, comigo ao lado dela. Doutora Helena anota algo no bloco. Um juiz pode não ver dessa forma se os cuidados que ela receberia numa instituição especializada forem medicamente equivalentes. Saio do escritório mais preocupada do que quando entrei. Mesmo minha própria advogada parece questionar minhas decisões. No hospital, encontro uma movimentação incomum no andar de Sofia. Enfermeiras circulam mais rapidamente, médicos conversam em grupos, há uma energia de urgência no ar que me deixa imediatamente alerta. O que está acontecendo? Pergunto a Carla quando a encontro no posto de enfermagem. Nada com Sofia, não se preocupe, ela responde rapidamente. Estamos recebendo um paciente grave na UTI. Mas alguma coisa na expressão dela me diz que não é só isso. Carla, o que mais está acontecendo? Ela olha ao redor antes de se aproximar. Marina, alguém do conselho médico esteve aqui hoje fazendo perguntas sobre você e Sofia. Meu estômago despenca. Que tipo de perguntas?
Sobre tempo de internação, custos, prognóstico. Sobre seu comportamento, sua presença constante. Ela baixa a voz. Eles estão questionando se a manutenção de Sofia aqui é apropriada. Quem mandou eles fazerem essas perguntas? Não sei, mas alguém oficial. Tinham formulários, checklist, documentação formal. Minha família não está apenas tentando tirar minha custódia. Estão atacando por todos os flancos, incluindo pressionar o hospital para nos expulsar. Corro para o quarto de Sofia e encontro o Dr. Carvalho esperando por mim. Marina, precisamos conversar. Sobre o conselho médico, ele parece surpreso que eu já saiba. Entre outras coisas, o hospital recebeu uma solicitação formal para revisar o caso de Sofia. Solicitação de quem? Não posso divulgar essa informação, mas a revisão vai acontecer na próxima semana. E o que isso significa? Significa que um comitê vai analisar se a manutenção de Sofia na UTI ainda é medicamente justificada ou se ela deveria ser transferida para cuidados de longo prazo. Você vai recomendar a transferência? Dr. Carvalho hesita. Marina, medicamente falando, Sofia está estável. Ela não precisa de cuidados intensivos no sentido tradicional. Então você vai recomendar que ela saia daqui. Vou recomendar o que for melhor para Sofia, considerando todas as variáveis. Incluindo o custo? O custo é uma variável, sim. Recursos hospitalares são limitados. Sinto o chão desabar sob meus pés. Mesmo o Dr. Carvalho, que sempre foi compreensivo, está sendo pressionado a me abandonar. Naquela noite, ligo para a doutora Helena e conto sobre a revisão médica. Isso acelera nosso cronograma, ela diz. Se o hospital decidir transferir Sofia antes da audiência de curatela, sua posição fica muito mais fraca. O que podemos fazer? Conseguir uma segunda opinião médica independente. Alguém que não esteja sob pressão do hospital ou da sua família. Você conhece alguém? Dr. Marcelo Ribeiro, neurologista aposentado que trabalha como consultor independente. Ele é respeitado e não tem vínculos com nenhuma instituição. Marco uma consulta com Dr. Ribeiro para o dia seguinte. É minha última chance de ter uma opinião médica que não esteja comprometida por pressões externas. Aquela noite, durmo na poltrona ao lado de Sofia pela última vez sem saber se será realmente a última. Toda minha vida agora depende de relatórios, pareceres, decisões de pessoas que nunca dormiram uma noite sequer preocupadas com o bem-estar dela. Sofia, sussurro no escuro, mamãe está tentando de tudo para a gente ficar junta. Mas talvez precise de ajuda. Se você pode me ouvir, se existe alguma parte de você ainda aí dentro, me ajuda a mostrar para eles que você ainda é minha filha e que eu ainda sou sua mãe. O monitor continua seu bip constante. Os números na tela flutuam em variações mínimas que não significam nada para quem não entende os códigos médicos. Mas por um segundo, apenas um segundo, tenho a impressão de que a mão de Sofia se contrai ligeiramente na minha. Pode ser imaginação, reflexo muscular involuntário, ou desejo tão intenso que se manifesta como percepção. Ou pode ser Sofia, em algum lugar profundo da inconsciência, me dizendo que ainda está aqui, que ainda precisa de mim. É nessa possibilidade microscópica que aposto todo o resto da minha vida. Dr. Marcelo Ribeiro tem a aparência de alguém que dedicou a vida inteira à medicina. Cabelos grisalhos, olhos atentos por trás de óculos sem aro, mãos que se movem com precisão cirúrgica enquanto examina os exames de Sofia. Seu consultório é pequeno mas organizado, sem a frieza institucional dos hospitais. Senhora Marina, analisei toda a documentação médica da Sofia. Posso examiná-la pessoalmente? Claro, ela está no hospital agora. Dirigimos juntos até o hospital em silêncio. Dr. Ribeiro carrega uma maleta de couro gasta, o tipo que médicos da velha escola usavam quando ainda faziam visitas domiciliares. Há algo reconfortante na sua presença, uma competência tranquila que contrasta com a energia frenética dos médicos hospitalares. No quarto de Sofia, ele se aproxima da cama com reverência quase religiosa. Examina seus reflexos neurológicos, testa respostas pupilares, verifica a rigidez muscular. Cada movimento é deliberado, cuidadoso. Sofia, ele diz suavemente, aproximando uma lanterna dos olhos dela. Sou o Dr. Ribeiro. Vim te ver. Para minha surpresa, ele conversa com ela durante todo o exame, explicando cada procedimento como se ela pudesse entender. A maioria dos médicos a trata como um objeto médico, não como uma pessoa. Vou verificar seus reflexos agora, Sofia. Pode sentir uma pequena pressão. Após 40 minutos de exame minucioso, Dr. Ribeiro se afasta da cama e me faz sinal para acompanhá-lo ao corredor. Senhora Marina, preciso ser honesto com você. O estado neurológico de Sofia é grave. As chances de recuperação da consciência são estatisticamente mínimas. Meu coração despenca, mas ele continua. No entanto, o cuidado que ela está recebendo aqui é exemplar. E mais importante, ele hesita. Observei pequenas respostas que podem indicar algum nível de consciência residual. Que tipo de respostas? Variações mínimas na pressão arterial quando você fala com ela. Mudanças sutis na respiração quando você toca sua mão. Podem ser reflexos condicionados, mas também podem indicar alguma percepção do ambiente. Então ela pode saber que estou aqui?
É impossível afirmar categoricamente, mas existe essa possibilidade. E se existe, a presença constante da mãe pode ser um fator significativo no seu bem-estar. Pela primeira vez em semanas, sinto uma fagulha de esperança. Finalmente, um médico que não descarta completamente a importância da minha presença. Doutor, você escreveria um relatório afirmando isso? Posso escrever um relatório médico detalhado sobre meus achados, incluindo a observação de que a presença familiar pode ter benefícios terapêuticos mensuráveis. Voltamos para o quarto, onde Dr. Ribeiro faz algumas anotações finais no prontuário que trouxe. Observo Sofia, procurando os sinais sutis que ele mencionou. Será que sempre estiveram lá e eu simplesmente não soube interpretá-lo cientificamente? Sofia, digo suavemente, o doutor acha que você pode me ouvir. Se for verdade, quero que saiba que mamãe vai continuar lutando para ficar com você. O monitor cardíaco mantém seu ritmo, mas Dr. Ribeiro aponta para os números. Veja, sua pressão arterial subiu 3 pontos quando você começou a falar. Pode ser coincidência, mas aconteceu 5 vezes durante minha visita. É uma evidência frágil, quase imperceptível, mas é mais do que qualquer outro médico me ofereceu. É esperança traduzida em números. Dr. Ribeiro promete enviar o relatório para a doutora Helena até o final do dia. Quando ele sai, fico sozinha com Sofia, mas pela primeira vez em semanas não me sinto completamente sozinha. Ouviu isso, baby? Você está aqui comigo. De alguma forma, você está aqui. Meu celular toca. Beatriz. Marina, o advogado disse que você contratou uma representação legal. Isso vai tornar tudo mais complicado e caro para todos nós. Vocês tornaram complicado quando decidiram questionar minha capacidade de cuidar da minha própria filha. Não queremos questionar, queremos ajudar. Existe diferença. Ajudar seria ter aparecido aqui nos últimos 6 meses. Ajudar seria ter me dado apoio emocional quando eu precisava. Não é tentar me tirar a custódia de Sofia. Marina, ainda dá tempo de resolver isso amigavelmente. Retire a oposição à curatela, aceite uma administração compartilhada dos recursos de Sofia, e podemos encontrar uma solução que funcione para todos. Administração compartilhada? Sofia não é uma empresa, Beatriz. É minha filha. Uma filha que está gastando R$ 15.000 por mês sem perspectiva de melhora. Isso é insustentável. Insustentável para quem? Para vocês que querem que o dinheiro dela dure o máximo possível para eventualmente sobrar alguma coisa. Silêncio do outro lado da linha. É isso, não é? Continuo. Vocês não estão preocupados em gastar o dinheiro da Sofia. Estão preocupados em gastar todo o dinheiro dela. Não seja ridícula. Então me explica, se Sofia morrer amanhã e o fundo de educação ainda tiver dinheiro, para onde vai esse dinheiro? Outro silêncio revelador. Para onde vai, Beatriz? O dinheiro voltaria para a família, obviamente. Mas não é sobre isso. É exatamente sobre isso. Desligo o telefone. A conversa confirma minhas suspeitas mais sombrias. Não se trata apenas de me proteger de decisões supostamente irracionais. Se trata de preservar uma herança que eles acreditam que eventualmente será deles. Ligo imediatamente para a doutora Helena e relato a conversa. Marina, isso é excelente evidência de motivação financeira da parte deles. Você gravou a conversa? Não, mas posso provocar outra. Não faça isso ainda. Primeiro vamos ver como a revisão médica do hospital se desenvolve. A revisão médica acontece na quinta-feira seguinte. Sou chamada para comparecer perante um comitê de 5 médicos num auditório pequeno no subsolo do hospital. A formalidade do ambiente me intimida, mesa em formato de U, gravador digital, secretária tomando notas. Dr. Carvalho apresenta o caso de Sofia de forma clínica e distante. Números, gráficos, projeções de custos. Sofia se tornou uma planilha financeira com complicações médicas anexas. O comitê precisa determinar se a manutenção da paciente na UTI continua sendo medicamente justificada, explica o presidente Dr. Andrade, um homem na casa dos 60 com expressão perpetuamente severa. Doutora Marina, ele se dirige a mim. Você gostaria de se manifestar sobre o caso da sua filha? Gostaria de apresentar uma segunda opinião médica. Entrego o relatório de Dr. Ribeiro. Os membros do comitê o leem em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Dr. Ribeiro observou respostas neurológicas que podem indicar algum nível de consciência, explico. Ele recomenda a continuidade dos cuidados hospitalares intensivos. Dr. Andrade ajusta os óculos. Senhora Marina, mesmo que existam respostas neurológicas residuais, isso não necessariamente justifica cuidados de UTI. A paciente poderia receber estimulação neurológica adequada numa instituição de cuidados prolongados, mas não receberia a presença constante da mãe, que Dr. Ribeiro considera um fator terapêutico significativo. Senhora Marina, intervém doutora Fernanda, uma mulher jovem que evita meu olhar. Instituições especializadas permitem visitas familiares regulares. Visitas não são a mesma coisa que presença constante. Mas o custo-benefício. Minha filha não é uma análise de custo-benefício. É uma criança que pode estar consciente em algum nível e precisa da mãe ao lado dela.
Dr. Andrade bate o martelo suavemente na mesa. O comitê vai deliberar e comunicar a decisão em 48 horas. Saio da reunião sabendo que perdemos. A linguagem corporal dos médicos, as perguntas direcionadas aos custos, a frieza com que trataram as observações de Dr. Ribeiro, tudo indica que Sofia será transferida. Naquela noite, sento ao lado da cama dela e seguro sua mão com mais intensidade que o normal. Sofia, talvez esta seja uma das nossas últimas noites aqui. Se você pode me ouvir, preciso que me dê um sinal. Qualquer coisa. Um movimento, uma mudança na respiração. Qualquer coisa que prove para eles que você ainda está aqui comigo. Observo o monitor cardíaco, procurando as variações que Dr. Ribeiro mencionou. Os números flutuam ligeiramente, mas nada dramático o suficiente para impressionar um comitê médico cético. Por favor, baby. Mamãe precisa da sua ajuda agora. É então que acontece algo que jamais esquecerei. Os dedos de Sofia se contraem ao redor da minha mão. Não um reflexo involuntário, mas um aperto deliberado que dura 3 segundos completos. Chamo Carla imediatamente. Ela apertou minha mão. Sofia apertou minha mão. Carla verifica os monitores, mas os números permanecem estáveis. Marina, pode ter sido um espasmo muscular. Não foi espasmo. Foi um aperto. Ela me ouviu e respondeu. Carla anota no prontuário, mas sua expressão cética me diz que ela não acredita completamente. Passo o resto da noite tentando provocar outra resposta, mas Sofia permanece imóvel. Talvez tenha sido espasmo. Talvez tenha sido minha imaginação desesperada. Ou talvez tenha sido Sofia, me dando exatamente o que pedi, um sinal de que ainda está aqui, de que ainda precisa de mim, um sinal que pode não ser suficiente para convencer os médicos, mas que renova minha determinação de lutar até o fim. A decisão do comitê médico chega numa sexta-feira chuvosa de outono. Dr. Andrade me chama ao seu consultório, onde a formalidade do ambiente hospitalar dá lugar a uma conversa que mudará tudo. Senhora Marina, o comitê decidiu que Sofia deve ser transferida para cuidados de longo prazo. A partir da próxima segunda-feira, ela não poderá mais permanecer na UTI. As palavras me atingem como um diagnóstico terminal. E se eu me recusar? O hospital tem autoridade para transferir pacientes quando os cuidados intensivos não são mais medicamente necessários. A decisão é administrativa, não precisa de sua concordância. Saio do consultório atordoada. 3 dias. Tenho 3 dias para encontrar uma solução ou Sofia será removida do único lugar onde sinto que ela está segura. Ligo imediatamente para a doutora Helena. Marina, isso pode ser uma bênção disfarçada. Se conseguirmos transferir Sofia para uma instituição de qualidade antes da audiência de curatela, você mantém o controle da decisão. Não quero transferir ela para lugar nenhum. Mas se a transferência for inevitável, é melhor que seja por sua escolha do que por uma ordem judicial posterior. Passamos o fim de semana visitando instituições de cuidados prolongados, lugares assépticos com corredores intermináveis, onde idosos em cadeiras de rodas olham para o vazio e enfermeiras sobrecarregadas mal têm tempo para verificar sinais vitais. A Casa de Repouso Esperança é a melhor opção que encontramos. Instalações limpas, equipe aparentemente competente e fisioterapeuta no local. Mas quando imagino Sofia ali, perdida entre dezenas de outros pacientes sem família, meu coração se despedaça. O custo mensal é de R$ 5.000, explica a administradora, uma mulher eficiente que claramente já teve essa conversa centenas de vezes. Inclui cuidados médicos básicos, fisioterapia e nutrição especializada. 5.000 contra 15.000 do hospital. A matemática é simples, mas a diferença emocional é abissal. Na segunda-feira acompanho o transporte de Sofia em silêncio. A ambulância atravessa a cidade enquanto ela permanece conectada aos mesmos equipamentos, inconsciente da mudança que está acontecendo. No novo quarto, menor e com menos equipamentos de monitoramento, ela parece ainda mais frágil. Ela ficará bem aqui, a enfermeira-chefe me assegura. Temos experiência com casos neurológicos de longo prazo. Mas Sofia não é um caso. É minha filha. A rotina na casa de repouso é diferente. Visitas têm horários limitados, das 9 horas às 21 horas. Não posso mais dormir ao lado dela, não posso estar presente quando ela tem pesadelos ou quando precisa de aspiração respiratória na madrugada. São regras da instituição, explicam quando protesto. Por motivos de segurança e para manter a rotina dos outros pacientes. Outros pacientes. Sofia agora é apenas mais uma numa fileira de camas, mais um corpo que precisa ser mantido vivo até que a natureza decida o contrário. A audiência de curatela acontece numa quinta-feira sombria, 2 semanas após a transferência. O tribunal é um ambiente intimidador, com madeira escura e símbolos da justiça que parecem me julgar antes mesmo de eu abrir a boca. Beatriz, meus pais e Roberto se sentam do lado oposto da sala com seu advogado, Dr. Augusto Mendes.
Suas expressões são de preocupação calculada, a performance perfeita de uma família tentando salvar um membro perdido. Meritíssimo Dr. Mendes inicia. Este caso ilustra tragicamente como o luto pode comprometer o julgamento. A senhora Marina gastou mais de R$100 mil em 2 meses mantendo sua filha em cuidados desnecessariamente caros. Doutora Helena se levanta. Meritíssimo, minha cliente exerceu seu direito legal de buscar os melhores cuidados possíveis para sua filha. O fundo educacional pertence a Sofia e Marina, como tutora legal, tem autoridade para usá-lo no melhor interesse da menor. A juíza doutora Patrícia Mendonça, uma mulher na casa dos 50 com expressão severa, estuda os documentos diante dela. Senhora Marina, explique ao tribunal por que considera necessário gastar R$15 mil mensais em cuidados hospitalares para uma criança em estado vegetativo persistente. Porque ela é minha filha, meritíssima. E porque existe a possibilidade, por menor que seja, de que ela tenha algum nível de consciência. Dr. Ribeiro documentou respostas neurológicas que podem indicar percepção do ambiente. Dr. Mendes contra-ataca. Meritíssimo, a senhora Marina se recusa a aceitar o diagnóstico médico consensual. Ela vive numa fantasia onde sua filha pode se recuperar, e está disposta a gastar a herança inteira da criança mantendo essa fantasia. Não é fantasia, interrompo, minha voz mais alta que pretendida. É amor maternal. É recusar-me a desistir da minha filha enquanto ela ainda respirar. Beatriz é chamada para depor. Sua performance é impecável, preocupação genuína, lágrimas nos momentos certos, citações de conversas onde eu parecia confusa ou irracional. Marina não está dormindo, não está se alimentando direito, ela declara. Está obcecada com Sofia de uma forma que não é saudável para nenhuma das duas. Roberto depõe a seguir, relutante mas decidido a apoiar a petição. Marina é uma mãe dedicada, mas sua dedicação se tornou destrutiva. Ela se isolou de todos nós, recusa conselhos médicos, toma decisões baseadas na emoção, não na lógica. Quando é minha vez de depor, sinto o peso de todos os olhares. Minha família me observa com uma mistura de piedade e determinação. É a mesma expressão que fazendeiros usam quando precisam sacrificar um animal doente necessário, mas lamentável. Senhora Marina, a juíza pergunta, você reconhece que sua filha está em estado vegetativo persistente sem perspectiva de recuperação? Reconheço que esse é o diagnóstico médico dominante. Mas também reconheço que a medicina não é infalível e que existem casos documentados de recuperação parcial mesmo após diagnósticos similares. E você está disposta a gastar toda a herança de Sofia na possibilidade remota de uma recuperação? Estou disposta a usar os recursos dela para garantir que receba os melhores cuidados possíveis pelo tempo que viver. Dr. Mendes apresenta uma planilha financeira. Meritíssimo, no ritmo atual de gastos, o fundo de Sofia se esgotará em aproximadamente 2 anos e meio. Depois disso, a senhora Marina não terá recursos para manter qualquer tipo de cuidado especializado. A juíza estuda os números. Senhora Marina, o que pretende fazer quando o dinheiro acabar? A pergunta me deixa sem palavras. Não pensei tão longe. Vivo um dia de cada vez, uma decisão médica de cada vez. Vou encontrar uma forma de continuar cuidando dela. Com que recursos? Não sei ainda. Mas vou encontrar uma forma. A audiência se estende por 4 horas. Testemunhas, documentos médicos, relatórios financeiros. Sofia é dissecada em gráficos e planilhas, reduzida a números que supostamente determinam seu valor como ser humano. Doutora Helena faz um último apelo, meritíssimo. Retirar a tutela de uma mãe devotada por usar os recursos da própria filha no cuidado médico dela estabeleceria um precedente perigoso. Estaríamos dizendo que o amor maternal deve ser limitado por considerações financeiras. Dr. Mendes responde, meritíssimo, estamos dizendo que decisões que afetam o bem-estar de uma menor devem ser baseadas na razão, não na emoção descontrolada. A juíza anuncia que a decisão será proferida na semana seguinte. Saio do tribunal exausta, mas doutora Helena está otimista. Apresentamos um caso sólido. A juíza pareceu sensível aos seus argumentos. Mas algo na expressão de minha família quando saíram do tribunal me preocupa. Eles pareciam confiantes demais para pessoas que acabaram de ouvir argumentos contrários convincentes. Na casa de repouso, encontro Sofia na mesma posição de sempre. O quarto está silencioso, nenhum bip constante de monitores cardíacos, nenhum sussurro de enfermeiras verificando sinais vitais a cada hora. Como foi sua tarde, baby? Pergunto, pegando sua mão como sempre faço. Para minha surpresa, sinto uma contração leve em seus dedos. Não a contração dramática que senti no hospital, mas uma resposta sutil, quase imperceptível. Sofia, você me ouviu? Observo seu rosto, procurando sinais de consciência. Suas pálpebras tremulam ligeiramente, movimento que pode ser reflexo ou pode ser tentativa de abrir os olhos. Chamo a enfermeira de plantão. Ela respondeu quando falei com ela. Os dedos dela se contraíram. A enfermeira, uma mulher jovem e claramente sobrecarregada, verifica rapidamente os sinais vitais. Tudo normal, senhora Marina. Às vezes os músculos se contraem involuntariamente. Não foi involuntário.
Foi uma resposta ao meu toque. Vou anotar no prontuário, ela diz, mas sua expressão cética deixa claro que considera mais uma manifestação do desejo maternal do que evidência médica real. Naquela noite em casa sozinha pela primeira vez em meses, abro meu laptop e começo a pesquisar casos de recuperação tardia em pacientes com diagnóstico de estado vegetativo persistente. Novos tratamentos experimentais. Clínicas especializadas em reabilitação neurológica. Encontro histórias extraordinárias. Uma mulher na Inglaterra que acordou após 3 anos em coma. Um adolescente no Japão que recuperou a consciência após 2 anos de estado vegetativo. Casos raros, estatisticamente insignificantes, mas reais. Encontro também uma clínica experimental em São Paulo que trabalha com estimulação magnética transcraniana em pacientes neurológicos. O tratamento custa R$40 mil por mês, mas os resultados preliminares são promissores. 40 mil por mês. O fundo de Sofia duraria menos de 1 ano com esse tratamento, mas e se funcionasse? E se os 2 ou 3 anos que eu ganharia em cuidados convencionais fossem desperdiçados quando um tratamento experimental poderia dar a ela uma chance real de recuperação? Passo a madrugada lendo estudos médicos, tentando entender probabilidades e protocolos de tratamento. Quando o sol nasce, tomo uma decisão que pode ser a mais importante da minha vida. Vou apostar tudo num tratamento experimental. Ligo para a clínica em São Paulo e marco uma consulta para a semana seguinte, um dia após a decisão judicial. Se eu mantiver a tutela de Sofia, vou transferi-la para lá imediatamente. Se perder, pelo menos terei tentado tudo. A decisão da juíza chega numa sexta-feira chuvosa. O tribunal está quase vazio. Apenas as partes envolvidas e alguns curiosos que acompanham audiências públicas. Doutora Patrícia Mendonça entra na sala com uma pasta grossa e expressão inalterável. Suas primeiras palavras determinam o resto da minha vida. Após análise cuidadosa de todas as evidências e depoimentos, este tribunal conclui que a senhora Marina Walker demonstra competência para continuar exercendo a tutela de sua filha Sofia. Meu coração para por um segundo. Ganhamos. No entanto, a juíza continua, e sinto o chão se abrir sob meus pés. Este tribunal determina que o uso dos recursos do fundo educacional deve ser supervisionado por um administrador judicial independente, garantindo que os gastos sejam apropriados e sustentáveis a longo prazo. Administrador judicial. Alguém que vai questionar cada decisão médica, cada centavo gasto, cada tratamento proposto. O doutor Carlos Henrique Santos é nomeado administrador judicial do Fundo de Sofia Walker. Todas as despesas médicas superiores a R$2 mil mensais devem ser aprovadas previamente pelo administrador. Olho para minha família do outro lado da sala. Beatriz sussurra algo para meu pai, que acena ligeiramente. Eles não conseguiram me tirar a tutela completamente, mas conseguiram algo quase tão efetivo: controle financeiro sobre as decisões médicas de Sofia. Doutora Helena me explica os detalhes depois da audiência. Você mantém a tutela legal e pode tomar decisões médicas, mas precisa de aprovação para qualquer gasto significativo. É um meio-termo. Um meio-termo que me impede de buscar tratamentos experimentais ou cuidados especializados. Não necessariamente. Se você conseguir justificar medicamente. Para um administrador que nunca viu Sofia, nunca conversou com os médicos dela, nunca dormiu uma noite preocupado com ela. Saio do tribunal com uma vitória que parece uma derrota. Tecnicamente ainda sou a mãe legal de Sofia. Praticamente cada decisão importante sobre sua vida agora precisa passar pelo crivo de um estranho. Marco uma reunião com o Dr. Carlos Santos na semana seguinte. Seu escritório é um reflexo perfeito de sua personalidade. Organizado, frio, eficiente. Ele me recebe com cordialidade profissional que não esconde seu ceticismo sobre minhas motivações. Senhora Marina, meu papel é garantir que os recursos de Sofia sejam usados de forma responsável e no melhor interesse dela. E quem determina qual é o melhor interesse dela? Evidência médica, dados estatísticos, análise de custo-benefício, não emoções ou esperanças irrealistas. Apresento minha pesquisa sobre a clínica experimental em São Paulo. Dr. Santos estuda os documentos com expressão cada vez mais cética. R$40 mil por mês para um tratamento com taxa de sucesso inferior a 5%? Isso não é o uso responsável de recursos. 5% é maior que 0%. Mas 5% de chance de melhora mínima não justifica gastar 90% dos recursos disponíveis em menos de 1 ano. E se Sofia estivesse entre os 5%? Dr. Santos se inclina para a frente. Senhora Marina, meu trabalho é proteger Sofia de decisões impulsivas. O tratamento que você propõe é experimental, caro e estatisticamente improvável de produzir resultados significativos. Meu trabalho é ser mãe dela. E mães não desistem enquanto existe qualquer chance. Mães responsáveis também planejam para o futuro. Se Sofia viver por mais 10 ou 15 anos, ela vai precisar de cuidados contínuos. Gastar toda a herança em tratamentos experimentais improváveis de funcionar a deixaria sem recursos para cuidados básicos. A lógica dele é irrefutável e completamente inaceitável para mim.
Estamos falando da mesma criança, mas vendo futuros completamente diferentes. Ele vê décadas de declínio gradual que precisa ser financiado responsavelmente. Eu vejo uma filha que pode acordar amanhã se recebermos o tratamento certo. Preciso de tempo para pensar, digo finalmente. Claro, mas enquanto isso Sofia continuará na Casa de Repouso Esperança, que está aprovada dentro dos parâmetros orçamentários. Saio da reunião frustrada. Legalmente ainda posso tomar decisões médicas por Sofia, mas financeiramente estou amarrada por alguém que nunca a conheceu quando ela estava acordada. Naquela noite, sento ao lado da cama de Sofia na casa de repouso e conto para ela sobre as limitações que enfrentamos. Eles querem nos proteger, baby. Proteger você de tratamentos que podem não funcionar e me proteger de decisões que eles acham que são emocionais demais. Pego sua mão, procurando a contração sutil que senti algumas vezes nas últimas semanas. Mas mamãe não quer proteção. Quer uma chance. Qualquer chance. É então que tomo a decisão mais radical da minha vida. Se não posso usar oficialmente os recursos de Sofia para tratamentos experimentais, vou encontrar outra forma. Começo vendendo tudo que tenho. Meu carro, minhas joias, móveis de valor. Junto R$20 mil em 2 semanas. Não é suficiente para o tratamento em São Paulo, mas é um começo. Crio uma campanha de financiamento coletivo online. Ajudem Sofia a lutar pela vida. Conto nossa história, publico fotos dela antes da doença, explico o tratamento experimental que pode dar a ela uma chance de recuperação. A resposta é mais positiva do que esperava. Doações pequenas de dezenas de pessoas que se identificam com nossa luta. R$100 aqui, 50 ali. Em 3 semanas arrecado outros 15 mil. Ainda não é suficiente, mas é progresso. É quando recebo uma ligação inesperada. Marina, aqui é Roberto. O que você quer? Ouvi falar da sua campanha online. Sobre o tratamento experimental. E acho que você está louca, mas... Ele hesita. Sofia é minha filha também. Se existe qualquer chance, por menor que seja. Você está oferecendo ajuda financeira? Estou oferecendo R$25 mil. É tudo que tenho disponível sem afetar a pensão alimentícia. A oferta me pega completamente de surpresa. Roberto tem sido um dos maiores críticos das minhas decisões, mas aparentemente também não consegue desistir completamente da nossa filha. Por que mudou de ideia? Porque visitei Sofia ontem. E quando falei com ela, vi a mesma contração muscular que você sempre menciona. Pode ser reflexo, mas... Sua voz falha. E se não for? Com a doação de Roberto e alguns contribuidores maiores que a campanha online atraiu, consigo reunir R$70 mil. Suficiente para 2 meses de tratamento experimental. Dr. Santos descobre minha campanha e me chama para uma reunião de emergência. Senhora Marina, você está violando o espírito da decisão judicial. Pode não estar usando diretamente o fundo de Sofia, mas está buscando financiamento para tratamentos que foram considerados inapropriados. Estou usando meu próprio dinheiro e doações voluntárias. Não vejo como isso viola alguma ordem judicial. Viola porque demonstra que você não aceita supervisão médica responsável. Demonstra que sou uma mãe que não desiste da filha. Dr. Santos me olha com uma mistura de admiração relutante e exasperação profissional. Senhora Marina, se este tratamento experimental falhar, e estatisticamente vai falhar, você terá gasto recursos que poderiam garantir anos de cuidados estáveis para Sofia. E se funcionar, terei dado a ela a vida de volta. Transferir Sofia para São Paulo é logisticamente complexo. Ambulância especializada, equipamentos de suporte, autorização médica para transporte de paciente neurológico grave. Mas 1 semana depois da nossa conversa, estamos no Instituto de Neurologia Experimental Dr. Fernandes. O diretor, Dr. Miguel Fernandes, é um homem na casa dos 60 que dedica a vida a casos considerados perdidos pela medicina convencional. Seu otimismo cauteloso contrasta com o pessimismo que enfrentei nos últimos meses. Senhora Marina, não posso prometer resultados. Mas posso prometer que vamos tentar tudo o que a ciência atual permite. Sofia é submetida a uma bateria de exames mais detalhados que qualquer avaliação anterior. Ressonância magnética funcional, eletroencefalograma contínuo, análise de líquido cerebroespinal. Os resultados são interessantes, Dr. Fernandes me explica 3 dias depois. Existe atividade cerebral residual maior do que esperaríamos num caso de estado vegetativo clássico. Isso significa que ela pode estar consciente? Significa que pode existir algum nível de percepção. Não sabemos qual, mas é suficiente para justificar tentativas de estimulação terapêutica. O tratamento é intensivo. 2 sessões diárias de estimulação magnética transcraniana, fisioterapia especializada, estimulação sensorial com música e aromas familiares. Fico no quarto com Sofia durante todos os procedimentos, conversando com ela, tocando sua mão, cantando as canções de ninar que ela adorava quando era pequena. Na 2ª semana, acontece algo extraordinário. Durante uma sessão de estimulação magnética, Sofia abre os olhos. Não completamente, não focalizadamente, mas abre. Por 3 segundos, seus olhos ficam parcialmente abertos antes de se fecharem novamente.
Doutor Fernandes, grito. Ela abriu os olhos. Ele vem correndo, mas quando chega, Sofia já voltou ao estado anterior. Marina, você tem certeza? Absoluta. Ela abriu os olhos e depois fechou. Doutor Fernandes verifica os registros dos equipamentos de monitoramento. Existe um pico de atividade cerebral no momento que você descreveu. Pode ter sido uma resposta real ao estímulo. A partir daquele dia, fico obcecada em provocar outra resposta. Converso constantemente com Sofia, toco sua mão, canto para ela. Durante as sessões de estimulação, observo cada movimento, cada tremor de pálpebra. Na terceira semana, ela aperta minha mão. Desta vez, não é uma contração sutil. É um aperto deliberado, coordenado, que dura 5 segundos. Sofia. Sofia, você pode me ouvir? Ela não abre os olhos, mas aperta minha mão novamente. Doutor Fernandes documenta tudo. Estamos vendo respostas que sugerem algum nível de consciência preservada. É extraordinário. Ligo para Roberto imediatamente. Ela está respondendo. Sofia está apertando minha mão quando falo com ela. Roberto fica em silêncio por alguns segundos. Marina, você tem certeza que não está imaginando? O médico documentou tudo. Ela está consciente em algum nível. Eu vou para São Paulo. Quero ver isso pessoalmente. Roberto chega no dia seguinte. Quando se aproxima da cama de Sofia e diz: Oi, princesa, papai está aqui, ela aperta a mão dele também. Vejo lágrimas nos olhos dele pela primeira vez desde o diagnóstico inicial. Meu Deus, Marina. Ela realmente está aí. Mas nossos recursos estão se esgotando rapidamente. 2 meses de tratamento consumiram quase todo o dinheiro que consegui reunir. Preciso de mais R$ 40.000 para continuar por mais um mês. Relançar a campanha online com evidências das respostas de Sofia traz nova onda de doações, mas não o suficiente. Preciso tomar uma decisão drástica. Ligo para Dr. Carlos Santos. Preciso de uma audiência de emergência para reconsiderar o uso do fundo de Sofia. Tenho evidências de resposta neurológica ao tratamento experimental. Senhora Marina, mesmo que existam algumas respostas, isso não justifica o gasto de toda a herança da criança. Justifica se significa que ela pode se recuperar. Dr. Santos suspira. Vou analisar a documentação médica, mas mantenho minha posição de que este tratamento é estatisticamente improvável de produzir recuperação significativa. Enquanto espero a decisão sobre o fundo, acontece algo que muda tudo. Durante uma sessão de fisioterapia, Sofia move o braço voluntariamente. Não um reflexo, não um espasmo muscular, mas um movimento deliberado quando a fisioterapeuta pede para ela tentar levantar o braço. Meu Deus, sussurra a fisioterapeuta. Ela entendeu e obedeceu ao comando. Dr. Fernandes vem correndo quando é chamado. Repete o teste várias vezes. Sofia responde a comando simples: apertar a mão, mover o braço, tentar abrir os olhos. Isso é recuperação neurológica ativa, ele declara. Sofia está saindo do estado vegetativo. A documentação dessas respostas muda tudo. Dr. Carlos Santos é forçado a reconsiderar sua posição quando apresentado com evidências filmadas de Sofia respondendo a comandos. O tribunal determina que, dada a evidência de recuperação neurológica ativa, o tratamento experimental deve continuar com recursos do fundo educacional. A juíza decide numa audiência de emergência. Minha família assiste em silêncio enquanto sua tentativa de controlar as finanças de Sofia desmorona diante de evidências que ela está realmente melhorando. Beatriz se aproxima de mim no corredor do tribunal. Marina e eu. Não sabíamos que ela realmente estava melhorando. Não quiseram saber. Preferiram acreditar que eu estava louca a admitir que pode existir esperança. Nós só queríamos proteger você de mais sofrimento. Vocês queriam proteger o dinheiro de Sofia de uma mãe que vocês achavam que estava desperdiçando em fantasias. Beatriz baixa os olhos. Talvez você estivesse certa o tempo todo. Não respondo. Depois de meses de luta, não tenho energia para perdões dramáticos ou reconciliações emocionais. Tenho uma filha que está acordando, e isso é tudo o que importa. 3 meses depois, Sofia abre os olhos e focaliza o olhar no meu rosto. Mamãe? Sua voz sai como um sussurro rouco depois de 1 ano sem falar, mas é a palavra mais linda que já ouvi. Oi, baby. Mamãe está aqui. Sempre esteve aqui. Sofia sorri, um sorriso fraco, mas genuíno. Eu sabia. Mesmo quando estava tudo escuro, eu sabia que você estava aqui. A recuperação de Sofia é lenta e parcial. Ela mantém algumas limitações motoras e precisa de fisioterapia intensiva, mas está consciente e comunicativa de volta à vida. O Instituto Dr. Fernandes documenta seu caso como um dos sucessos mais notáveis do programa experimental. Sua história se torna referência para outras famílias enfrentando situações similares. Minha família tenta se reaproximar quando fica claro que Sofia se recuperou. Visitam o hospital, trazem presentes, agem como se os últimos meses nunca tivessem acontecido. Marina, meu pai diz durante uma visita, talvez tenhamos sido duros demais com você. Não entendíamos. Não entendiam que uma mãe nunca desiste do próprio filho? Não entendíamos que ela realmente podia se recuperar. A recuperação dela não é o que me magoa. É que vocês tentaram me impedir de tentar.
Tentaram me fazer desistir dela quando ela mais precisava de mim. Sofia, agora capaz de seguir conversa simples, observa nossa interação com olhos atentos. Mamãe, ela sussurra, porque o vovô e a vovó nunca vinham me ver quando eu estava dormindo. A pergunta inocente corta mais fundo que qualquer acusação que eu pudesse fazer. Meus pais ficam sem resposta. Talvez seja melhor vocês irem, digo gentilmente. Sofia precisa descansar. Eles saem sem protestar. Roberto, por outro lado, se torna uma presença constante na recuperação de Sofia. Seu apoio financeiro ao tratamento experimental o redimiu aos meus olhos, e mais importante, aos olhos de Sofia. Papai acreditou em mim quando ninguém mais acreditou, Sofia me diz um dia, ainda com fala pausada mas clara. É verdade. Roberto pode ter demorado para aceitar minhas decisões, mas quando viu evidências de que eu estava certa, teve coragem de me apoiar contra todas as opiniões médicas e familiares. 6 meses após acordar, Sofia começa a andar novamente com a ajuda de andador. Suas funções cognitivas estão praticamente intactas. Ela lembra de tudo antes do coma e retém novas informações normalmente. Foi como estar num lugar muito escuro, ela me explica. Às vezes ouvia vozes, especialmente a sua mamãe, mas não conseguia responder. Era como estar presa dentro de mim mesma. Dr. Fernandes usa o caso de Sofia para expandir o programa experimental. Sua insistência salvou não apenas sua filha, mas pode salvar dezenas de outras crianças no futuro. O fundo educacional de Sofia foi reduzido para R$300 mil após os tratamentos. Mas ela não vai precisar de cuidados médicos especializados para o resto da vida. O dinheiro será suficiente para garantir sua educação e um futuro independente. Mamãe, Sofia me pergunta um dia, enquanto prática escrita na fisioterapia, você ia mesmo gastar todo o meu dinheiro para me salvar? Gastaria até o último centavo, baby. E gastaria de novo se fosse necessário. E se eu não tivesse acordado? A pergunta me pega desprevenida. Mas você acordou. Mas e se não tivesse? Você se arrependeria? Penso cuidadosamente antes de responder. Nunca me arrependeria de lutar por você, Sofia. Mesmo que não tivesse funcionado, eu sempre saberia que tentei tudo. Sofia sorri e volta à sua lição de caligrafia. Então eu acho que valeu a pena. 1 ano depois da recuperação de Sofia, recebo uma ligação inesperada. Marina? Aqui é Beatriz. Não falamos desde que Sofia acordou e eles tentaram se reaproximar da família. O que você quer, Beatriz? Quero pedir desculpas. De verdade. Não apenas palavras vazias. Estou ouvindo. Eu estava errada. Completamente errada. Você salvou Sofia porque se recusou a desistir, e nós tentamos impedir você. Não tenho como desfazer isso. Não tem como desfazer, concordo. Mas pode tentar entender por que aconteceu. Nós tínhamos medo, Beatriz admite. Medo de ver Sofia assim. Medo de aceitar que uma criança podia ficar doente e morrer. Era mais fácil criticar suas escolhas do que enfrentar nossa própria incapacidade de lidar com a situação. E o dinheiro? As tentativas de conseguir a curatela? Silêncio longo do outro lado da linha. Isso foi ganância disfarçada de preocupação. Pensamos que se Sofia morresse com o dinheiro restante no fundo, ela não termina a frase. Vocês teriam direito à herança. Sim, e isso é imperdoável. Olho pela janela da nossa nova casa, menor que a anterior, mas suficiente para Sofia e eu recomeçarmos. O dinheiro que sobrou do fundo está sendo usado exatamente como Ethan planejou, garantindo o futuro educacional de Sofia, que agora está fazendo aulas de reforço para compensar o tempo perdido. Beatriz, aceito suas desculpas. Mas perdão não significa que as coisas voltam a ser como eram antes. Eu entendo. Só queria que você soubesse que todos nós sabemos que você estava certa e nós estávamos errados. Após desligar, encontro Sofia na mesa da cozinha, fazendo lição de matemática. Sua coordenação motora melhorou dramaticamente, embora ainda tenha alguns tremores residuais na mão direita. Quem ligou, mamãe? Tia Beatriz. Pedindo desculpas. Sofia para de escrever e me olha com aquela seriedade que desenvolveu depois de acordar, uma maturidade que crianças de 9 anos não deveriam ter. Você vai perdoar eles? Já perdoei, baby. Mas perdoar não significa que vamos voltar a ser próximos como éramos antes. Por que não? Sento ao lado dela, escolhendo palavras que uma criança pode entender sem carregar o peso total da traição adulta. Porque quando alguém que amamos tenta nos impedir de cuidar de quem precisamos cuidar, isso muda as coisas. Posso perdoar, mas não posso esquecer completamente. Sofia acena com compreensão além da idade dela. Como cicatrizes. Exatamente como cicatrizes. A pele sara, mas a marca fica para lembrar o que aconteceu. Ela volta à lição de matemática, mas adiciona: eu gosto das nossas cicatrizes, mamãe. Elas mostram que lutamos e ganhamos. 2 anos depois, Sofia entra na 5ª série numa escola regular. Precisa de algumas adaptações, mais tempo para provas devido aos tremores residuais, fisioterapia 2 vezes por semana. Mas está academicamente no mesmo nível das outras crianças. Roberto se casa novamente com uma mulher que aceita Sofia como enteada e entende nossa história.
Nas visitas dele não há mais tensão sobre decisões médicas ou questionamentos sobre minha competência maternal. Marina, ele me diz num sábado enquanto Sofia brinca no quintal, quero que saiba que nunca vou esquecer como você salvou nossa filha. Nós salvamos, corrijo. No final você me apoiou quando importava. Mas você nunca desistiu, mesmo quando todos, incluindo eu, achavam que você estava errada. Observamos Sofia tentando uma cambalhota na grama, movimento que seria impossível 2 anos atrás. Sua risada enche o quintal, som que pensei que nunca mais ouviria. Roberto, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se Sofia não tivesse se recuperado, você ainda acharia que eu estava certa em tentar? Ele pensa por um longo momento. Honestamente, provavelmente não. Provavelmente pensaria que você desperdiçou recursos em esperanças impossíveis. E agora? Agora sei que esperanças impossíveis às vezes se tornam realidade. E que o amor de uma mãe pode ser mais sábio que toda a lógica médica. Naquela noite, depois que Roberto vai embora, Sofia e eu assistimos a um filme juntas no sofá. Ela se aninha contra mim como fazia antes de ficar doente, e por um momento é possível esquecer tudo o que passamos. Mamãe, ela sussurra durante os créditos, você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter demorado para encontrar Dr. Fernandes. Me arrependo de ter perdido tempo tentando convencer pessoas que não queriam ser convencidas. Mais alguma coisa? Me arrependo de não ter confiado mais nos meus instintos maternais desde o início. Sofia sorri e fecha os olhos, segura nos meus braços. Eu não me arrependo de nada, nem mesmo de ter ficado doente. Por que não? Porque descobri que minha mãe é a pessoa mais corajosa do mundo. E porque agora sei que nunca vou estar sozinha, não importa o que aconteça. 3 anos depois da recuperação de Sofia, sou convidada para palestrar no Congresso Nacional de Neurologia Pediátrica. Minha apresentação se chama O papel da família na recuperação neurológica, quando o amor maternal encontra a ciência. No auditório lotado, conto nossa história para centenas de médicos, enfermeiros e pesquisadores. Mostro vídeos de Sofia antes da doença, durante o coma, e agora, uma pré-adolescente saudável que joga futebol e tira notas excelentes na escola. A lição não é que mães sempre sabem mais que médicos, explico. A lição é que quando uma mãe se recusa a desistir, às vezes descobre possibilidades que o protocolo médico padrão não considerou. Após a palestra, uma jovem médica se aproxima. Doutora Marina, tem um paciente em situação similar à de Sofia. Os pais querem tentar tratamento experimental, mas a equipe médica acha que é desperdício de recursos. O que seu instinto diz? Que devíamos pelo menos tentar. Mas os protocolos hospitalares. Protocolos existem para guiar decisões, não para substituí-las. Se existe amor suficiente para sustentar a tentativa e recursos para financiá-la, qual é o mal em tentar? Ela anota meu número. Posso entrar em contato se precisar de apoio para convencer o comitê médico? Claro. E se precisar de alguém para conversar com os pais sobre o que esperar também. Nos anos seguintes, torno-me uma espécie de consultor informal para famílias enfrentando situações similares. Não ofereço falsas esperanças ou promessas de cura milagrosa, mas ajudo pais a navegar sistemas médicos complexos e encontrar forças para lutar quando todos dizem que não há mais nada a fazer. Alguns casos terminam em recuperação, outros terminam em despedidas dignas, mas todos terminam com famílias sabendo que tentaram tudo, que lutaram até o fim. Marina, Sofia me diz no seu 15º aniversário, quero estudar neurologia quando crescer. Tem certeza? É uma área muito desafiadora. Tenho certeza. Quero ajudar outras famílias como você me ajudou. Quero encontrar tratamentos para crianças que estão perdidas como eu estava. Olho para minha filha, agora uma adolescente alta, inteligente e determinada, e vejo o futuro que quase perdemos. Vejo também a mulher forte que ela se tornará, moldada pela experiência de quase morrer e pela determinação maternal que a trouxe de volta. Então vamos começar a pesquisar universidades com bons programas de medicina. E mamãe, você vai voltar a trabalhar também? Estou pensando em abrir uma fundação. Algo que ajude famílias a conseguir financiamento para tratamentos experimentais quando os planos de saúde se recusam a cobrir. A Fundação Sofia? A Fundação Esperança Maternal. Sofia é apenas o primeiro sucesso. Naquela noite, olho pela janela do quarto de Sofia enquanto ela dorme. 15 anos, cabelos longos espalhados no travesseiro, respiração profunda e regular. Uma adolescente normal lidando com problemas normais de adolescente. É fácil esquecer que há 6 anos ela estava conectada a máquinas, praticamente morta para o mundo. Fácil esquecer as noites que passei orando para que ela simplesmente continuasse respirando. Mas não esqueço, e espero nunca esquecer, porque foi naquelas noites mais escuras que descobri do que sou capaz quando alguém que amo precisa de mim. Foi lutando por Sofia que encontrei uma força que não sabia que possuía. Minha família nunca entendeu completamente. Ainda me visitam ocasionalmente, ainda trazem presentes para Sofia. Ainda fazem tentativas desajeitadas de reconstruir relacionamentos que foram permanentemente alterados por suas escolhas durante nossa crise. Mas entendo agora que algumas pessoas só conseguem amar quando é conveniente.
Só conseguem apoiar quando não custa nada. E descobrir isso sobre pessoas que achamos que nos conhecem pode ser devastador, mas também libertador. Sofia e eu construímos uma nova definição de família. Uma baseada em presença durante as crises, não apenas durante as celebrações. Uma que inclui Dr. Fernandes, que ainda acompanha Sofia anualmente. Roberto e sua nova esposa, que se tornou uma segunda mãe para Sofia. Carla, a enfermeira que nunca duvidou do meu amor maternal. E excluí pessoas que descobri que não merecem lugar na nossa história de sobrevivência. Mamãe, Sofia me chama do quarto, pode vir aqui um minutinho? Encontro-a sentada na cama, segurando uma foto nossa no hospital durante sua recuperação. Estamos sorrindo, ela ainda magra e frágil, eu exausta mas radiante. Às vezes tenho pesadelo sobre voltar para aquele lugar escuro, ela admite. E acordo com medo de que tudo isso seja um sonho e eu ainda esteja em coma. Sento na cama ao lado dela. E o que você faz quando tem esses pesadelos? Lembro que você nunca me deixou sozinha lá. Mesmo quando eu não conseguia responder, eu sabia que você estava comigo. E sei que se alguma coisa ruim acontecer de novo, você vai estar comigo de novo. Sempre, Sofia. Sempre estarei. Mesmo quando eu crescer e sair de casa, mesmo quando você virar médica e salvar outras crianças, mesmo quando você tiver seus próprios filhos para cuidar, sempre que precisar de mim, estarei aqui. Sofia abraça a foto e depois me abraça. Obrigada por nunca desistir de mim, mamãe. Obrigada por voltar para mim, baby. É uma troca simples, mas carrega o peso de tudo que passamos. O peso da luta, da dúvida, da esperança contra todas as probabilidades. E neste momento, abraçando minha filha no quarto dela numa noite qualquer, sei com absoluta certeza que cada centavo gasto, cada briga travada, cada noite sem dormir valeu a pena. Porque Sofia está aqui. Está viva, saudável, inteira. E amanhã, ela vai acordar para mais um dia de futuro que quase não existiu. É tudo que uma mãe pode pedir, mais um dia com a filha que ama. E se isso não é vitória completa, não sei o que seria.